Vamos ver agora alguns exemplos que está relacionado ao que nós estudamos, que é o conceito de semelhanças de triângulos e quando nós cortamos o triângulo em alguns pontos. Bom, aqui nós temos uma rampa e observe que essa rampa ela forma um triângulo. Nós temos aqui a altura da rampa, que é 2,2 metros, e o comprimento da rampa, que vale x e 3,2 metros, porque nós ainda não sabemos. E nós temos uma outra altura que forma um outro triângulo menor, que é 0,8 metros. Porque eu sei que aqui eu tenho dois triângulos. Eu tenho um triângulo maior, 2,2, x mais 3,2, e concluindo com a parte de apoio. E um outro, 0,8 e 3,2, fechando com a sua parte de apoio. Bom, lembra que triângulos você precisa ter lado proporcional e ângulos. Aqui você tem dois ângulos exatamente igual. O ângulo da base, ele é um ângulo de 90 graus. Então, nos dois triângulos. Então, tanto na reta 2,2 com a parte do apoio e o 0,8 com a parte do apoio, você claramente vê que forma um ângulo de 90 graus. E eles compartilham o ângulo aqui no início. Então, independente de que ângulo seja, esse ângulo é igual para os dois. Então, se acontece desse primeiro ângulo ser igual para os dois triângulos, tanto para o menor como para o maior, e os dois possuírem um ângulo também de 90 graus, o terceiro ângulo automaticamente tem que ser idêntico também. Então, se os ângulos são iguais, quer dizer que esses valores são proporcionais. Então, eu posso pegar lados correspondentes e criar uma razão. Razão matemática é uma divisão de valores. Então, vou pegar o lado 2,2, ele vai corresponder com 0,8. E o lado x mais 3,2 vai corresponder ao lado 3,2 do triângulo menor. Então, observe que eu peguei um lado do triângulo maior com um lado correspondente do triângulo menor. E criei a razão. 2,2 está para 0,8, assim como x mais 3,2 está para 3,2. Agora que você criou duas razões, formando uma proporção, você tem uma equação. Você pode criar uma equação. Multiplicando, fazendo um x. Você vai multiplicar 0,8 por x, vai ser 0,8x, mais 3,2 vezes 0,8, 2,56, e mantém a igualdade. Do outro lado, nós vamos multiplicar os extremos. 3,2 vezes 2,3 vezes 3,2, 7,04. Aqui você tem uma equação do primeiro grau. Então, você vai mudar o 2,56 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar subtraindo. Então, você vai subtrair 7,4 de 2,56 e o 0,8 que está multiplicando junto com x vai mudar dividindo. Vai dar 5,6 o valor do comprimento, o valor x que está faltando para completar a rampa. Então, quando nós temos um triângulo que tem ângulos iguais a outro, nós podemos utilizar aqui as razões com os lados proporcionais. Vamos para o nosso próximo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos dois triângulos. Observe que eles são A, B, C, A', B' e C'. E a partir desse ângulo, e a partir dos ângulos dele, ele está afirmando que eles são semelhantes. Ou seja, o lado AB é proporcional ao lado A', B', assim como o lado BC é proporcional ao lado B' e C', e o lado AC é proporcional ao lado A' e C'. Se eles são proporcionais, devido aos ângulos, eu posso aqui criar duas razões. A primeira razão foi BC está para B', C', assim como AC está para A', A' e C'. Bom,
Eu não utilizei o lado AB porque não tem valores. Então, quando um lado não tiver valores, não nos interessa. Se eu quero o valor de x, então vou pegar sempre aqueles lados que tem x. O lado BC vale 2x mais 1. E o lado B'C' vale 6. O lado AC vale x mais 3. E o lado AC, A'C' vale 4. Então, nós ficamos com 2x mais 1 está para 6, assim como x mais 3 está para 4. A partir dessas duas razões, eu tenho uma proporção, porque lembra, a razão é uma divisão. Proporção é quando você iguala razões. Então, 2 ou 3 razões, nós temos uma proporção. Eu vou multiplicar os meios pelos extremos. Você pode começar na ordem que achar mais simples. Então, vou multiplicar o número 4 pelos valores 2x e pelo valor 1. 4 vezes o 2x é 8x. E 4 vezes 1, 4. Tem que ser igual. Vou fazer o mesmo processo com os outros valores, com os valores do meio. 6 tem que multiplicar por x e por 3. 6 vezes x, 6x. Mais 6 vezes 3, 18. Ficamos, então, com 8x mais 4 igual a 6x mais 18. Eu tenho, portanto, agora uma equação do primeiro grau. Quando eu tenho uma equação do primeiro grau, no primeiro membro fica valores que têm letra e no segundo valores que têm apenas número, que nós chamamos de termo independente. No primeiro membro, portanto, vai ficar o 8x e o 6x que está lá no segundo membro vai mudar para o primeiro e vai subtrair com 8, vai ficar 2x. Vou fazer o mesmo processo com o 4. O 4 não tem x, ele vai mudar do primeiro membro para o segundo, e você vai subtrair ele do 18. 18 menos 4 é 14. Ficamos com 2x igual a 14. Agora, o 2, que está junto do x, ele vai mudar do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar dividindo. Então, você vai dividir 14 por 2, x vai ser igual a 7. Nós vimos, então, que quando você tem figuras semelhantes, os lados correspondentes nela podem criar uma razão. Nós vimos isso através de triângulos, mas como nós vimos algumas figuras semelhantes, nós podemos fazer isso com outros tipos de figura e vai ser a mesma coisa. Se você tiver, por exemplo, uma figura de 4 lados, se elas forem semelhantes, os lados correspondentes também podem formar uma razão. Agora nós vamos ver um conceito muito importante quando se trata de triângulos, que é um teorema chamado de Teorema de Pitágoras. Mas primeiro nós vamos ver quem foi Pitágoras. Pitágoras de Samos é considerado o fundador da escola de Crotona, centro de estudos localizado numa colônia grega na Itália. Lá foram estabelecidos os números irracionais, raízes inexatas, por exemplo. Números irracionais são aqueles números que eles são infinitos, ou seja, eles têm infinitas casas decimais depois da vírgula, mas não têm regularidade, ou seja, os números são aleatórios. É o que acontece, por exemplo, com raiz de números que não são exatos, raiz de números inteiros, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, o número π, tudo são números irracionais. E o famoso Teorema de Pitágoras, que mostra as relações matemáticas entre os lados de um triângulo retângulo. A escola era fundada por uma turma de estudiosos com hábitos um tanto diferentes. Eram todos vegetarianos e cultuavam o silêncio e o anonimato. Para eles, os mais velhos eram sempre os mais sábios. Em sinal de respeito ao fundador da escola, assinavam todos os seus trabalhos em nome da fraternidade pitagórica, ou simplesmente em nome de Pitágoras. Uma decisão que até hoje confunde os historiadores, e os mais desconfiados chegam a supor que Pitágoras poderia até não ter existido. Ou seja, esse teorema, ele segue o nome de Pitágoras, porém, o seu desenvolvimento pode não ter sido feito pelo próprio Pitágoras. Na verdade, essa ideia do Teorema de Pitágoras ela já existia. O que eles fizeram foi apenas generalizar
um conceito que já existia antes, principalmente na África, no Egito. Esse teorema, ele só vai ser válido se um dos ângulos do triângulo for um ângulo de 90 graus. Então, ele é específico para um triângulo que é um triângulo retângulo. Ele não vai ser válido para outro tipo de triângulo. Esse triângulo, ele vai dizer o seguinte, esse teorema, ele vai dizer o seguinte, se você tem um triângulo retângulo, por exemplo, A, B, C, você vai localizar primeiro o ângulo de 90 graus. No nosso caso, ele está no ângulo B. O lado que está de frente a ele, ou seja, o lado oposto, que é o AC, ele vai ser o maior lado desse triângulo. Ele vai ser aquele que tem maior comprimento. E ele vai levar o nome de hipotenusa. Os outros dois lados que estão adjacente ao ângulo de 90 graus, ou seja, o lado BA e o lado BC, eles vão ser chamados de catetos. Bom, o teorema diz então que se você pegar o valor da hipotenusa e elevar ao quadrado, o número que você vai encontrar será exatamente o mesmo número que nós iremos encontrar ao somar os outros dois valores dos catetos também ao quadrado, quando você elevar ao quadrado. Então, você vai ter aqui uma igualdade entre esses lados. Exemplo. Aqui nós temos o primeiro triângulo, que é um triângulo vermelho. Nós localizamos o ângulo de 90 graus. Ele está de frente com o lado maior da hipotenusa, que é o 5. Ele está afirmando que se você pegar o 5 e elevar ao quadrado, ou seja, 25, vai ser igual aos outros dois valores também ao quadrado. Se você levar o 4 ao quadrado, você vai encontrar 16. E o 3 ao quadrado, você vai encontrar 9. Se você somar o 9 com 16, você vai encontrar 25, que é o 5 ao quadrado. No nosso segundo exemplo, nós temos um ângulo reto, que vai se formar entre o lado 12 e o lado 5. Entre eles vai formar um ângulo de 90 graus. Porque eu tenho certeza que é ali que está se formando o ângulo de 90 graus. Porque ele vai ficar sempre de frente com o maior lado do triângulo. E o maior lado é o lado 13. Ele está afirmando, então, que se você pegar o valor 12 e elevar ao quadrado, você vai encontrar 144. Se você elevar o 5 ao quadrado, você vai encontrar 25. 25 mais 144 é 169. É o mesmo valor que você eleva ao 13 ao quadrado. 13 ao quadrado também é 169. No nosso último exemplo, nós temos um triângulo verde. Já temos aqui desenhado o ângulo de 90 graus. Ele está entre o número 21 e o número 20. Portanto, o lado maior é o 29. Ele é a hipotenusa, o maior lado. Então, 20 e 21 são os catetos. O cateto 21 ao quadrado vai ser 441. E 20 ao quadrado é o mesmo que 400. Se você somar 441 mais 400, você vai encontrar 841. Ele tem que ser o mesmo valor que o 29 ao quadrado. Quanto é 29 ao quadrado? É 29 vezes 29, que também é 841. Ou seja, o teorema é válido para qualquer triângulo retângulo. Já que ele é válido para qualquer triângulo que seja um triângulo retângulo, então você pode utilizar ele para resolver problemas quando envolve triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Exemplo, nós temos aqui um triângulo, nós temos dois lados dele. Nós temos o lado 21, o 28, e o terceiro lado é um lado X, nós não sabemos a medida dele. Mas eu quero descobrir. Eu sei que entre o lado 21 e o 28, forma um ângulo de 90 graus, pela posição que as retas estão. Então, se ele forma um ângulo de 90 graus, 21 e 28 são catetos, e o X é a nossa hipotenusa.
O que nós sabemos? Que a hipotenusa ao quadrado tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o valor da hipotenusa ao quadrado tem que ser igual a 21 ao quadrado mais 28 ao quadrado. 21 ao quadrado é 441, porque é 21 vezes 21. 28 ao quadrado é 28 vezes 28, 784. Ao somar os dois valores, eu vou encontrar 1.225. Então, a nossa hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 1.225. Como eu quero o valor da hipotenusa e não da hipotenusa com o valor ao quadrado, então eu vou calcular a raiz quadrada. Lembra que numa equação, quando você tem uma potência de um lado, você vai transformá-la em uma raiz. Então, nós vamos calcular a raiz quadrada de 1.225, que é 35. Então, o comprimento x vale 35. No nosso segundo exemplo, nós temos um triângulo formado pelos lados 12, 5 e C. Entre o 12, o comprimento 12 e 5, nós temos o ângulo de 90 graus. Então, C é a nossa hipotenusa. Esse valor ao quadrado tem que ser igual, então, a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Primeiro eu resolvo a potência, 5 ao quadrado é 25, mais 12 ao quadrado é 144, 144 mais 25, 169. Esse valor C, que eu não sei qual que é, ao quadrado é igual a 169, mas eu não quero o valor C ao quadrado, eu não quero a hipotenusa ao quadrado, eu quero só a hipotenusa. Então, sempre que tem uma potência no primeiro membro, eu transformo no segundo em uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 169 é 13, então o comprimento que está faltando é 13. Observe que esse comprimento 13, ele é maior do que 12, do que 5. Então, a hipotenusa sempre tem que ser um número maior do que os outros dois valores que nós estamos estudando. E nós concluímos assim o nosso estudo relacionado a triângulos.